Oi, tudo bom, pessoal? Bom, vamos voltar, né, ao tema das relações entre Irã e Estados Unidos. E aí, só fazendo um apanhado rápido para vocês. Eu estava falando que em 1979 o Ayatollah Khomeini chega ao poder nos Estados Unidos, né? E ele chega ao poder e já chega ao poder expurgando certos apoiadores da Revolução, que são principalmente organizações de esquerda, e alavanca as organizações islâmicas. Então, a Revolução ela se torna bastante islâmica, xiita, e isso vai abalar, esse contexto vai abalar o status quo que existia no Oriente Médio e também as relações entre Estados Unidos e Irã. Primeiro, preciso dizer que em relação aos Estados Unidos, com as organizações religiosas atacando os Estados Unidos, as massas passam a ficar cada vez mais hostis e ainda em 79, alguns manifestantes fazem reféns na embaixada americana que vão ficar lá durante um período de 400 dias. E esse sequestro na embaixada americana no Irã é o ponto que termina as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã definitivamente. Os Estados Unidos, obviamente, decidem acabar com o relacionamento, dado que o governo do Ayatollah não fazia nada para resgatar os reféns. E, ao mesmo tempo que isso acontecia, no Iraque, e aí falando do status quo no Oriente Médio, no Iraque ascendia ao poder um cara que talvez vocês conheçam, que se chama Saddam Hussein. Saddam Hussein chega ao poder com alguns pontos já de tensão entre Irã e Iraque. Um deles era uma disputa territorial já antiga entre os dois países, e o outro era o fato de que Saddam Hussein era sunita e ascendia ao poder na Revolução Islâmica Iraniana um governo xiita. E isso colocava os dois países e as duas lideranças sobre extrema tensão. Os Estados Unidos influenciam no aumento dessas tensões entre os dois países, até o ponto em que existe um encontro entre, aqui está até na foto, o Donald Rumsfeld e o Saddam Hussein, um ex-secretário de defesa americano e o Saddam, né? Existe esse encontro e o governo americano garante apoio ao Iraque em uma eventual guerra Irã-Iraque. E, de fato, essa guerra ocorre logo depois, ainda no mesmo ano. E, de fato, existe esse apoio americano com a implementação de um embargo ao Irã, embargo econômico, tá? E o apoio ao Iraque com o envio de armas de destruição em massa para Saddam Hussein e para o Iraque na guerra Irã-Iraque. Essa guerra ela vai durar cerca de 6 ou 7 anos. Ela termina num impasse, tá? Não existem vitoriosos nessa guerra. Mas no seu ano de término, ainda um pouquinho antes de terminar, acontece outro fator que vai influenciar nas relações tensas entre Irã e Estados Unidos. No ano de 1988, os Estados Unidos abatem um avião civil, não um avião militar, por engano, ainda em território iraniano. E eles matam cerca de 290 pessoas, o que vai, em última medida, só solidificar o sentimento de ódio que a população iraniana tinha em relação aos Estados Unidos. E aí passa-se uma década com essas tensões bastante latentes e a gente chega num momento importante que é o pós-ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Os Estados Unidos decidem promover uma guerra ao terror, guerra ao terrorismo, né? Que tinha outros interesses políticos, principalmente interesses de influência política em países com muito petróleo.
mas isso é discussão para uma outra aula nossa. E também, nessa invasão americana contra supostos governos que apoiavam o terrorismo no Oriente Médio, o Irã é incluso nesse chamado eixo do mal, e ele passa a sofrer risco de intervenção. Obviamente, o governo iraniano dá uma resposta aos Estados Unidos, e a resposta vem por meio da reativação do programa nuclear iraniano pelo presidente Ahmadinejad, que é o que está na foto. E, obviamente, essa resposta ela vem com um perigo, né, da formação pelo Irã de armas nucleares, e os Estados Unidos passam a, junto com seus aliados, pressionar por uma expansão e fiscalização desse programa, a qual, obviamente, o Irã se recusa, e isso faz com que os Estados Unidos promovam novas sanções econômicas ao Irã, que vão arrochando a economia já meio combalida do Irã, que era uma economia, nesse momento, a partir da Revolução Islâmica, focada no petróleo, que foi estatizado pelo Ayatollah Khomeini. E o Ayatollah Khamenei, que veio posteriormente ao falecimento do Ayatollah Khomeini. E aí, obviamente, essas novas sanções ao Irã, elas vão fazer com que o país ele comece a elaborar uma estratégia defensiva, né, para se defender. E aí ele elabora essa estratégia por meio de 2 pontos. Que ele vai tentar, o país começa a construir uma política de influência no Oriente Médio, em que o Irã, com o dinheiro do petróleo que é estatizado, ele passa a apoiar atores políticos, entidades políticas contrárias, opositoras aos Estados Unidos, nos países vizinhos, inclusive durante a Primeira Guerra Árabe, tá? O Irã ele passa a fomentar a sua indústria armamentista nacional com sucesso, e começa a construir com sucesso certos armamentos que têm alcance no Oriente Médio e em algumas partes da Europa. E aí a gente poderia pensar que as sanções iriam se elevar, né? Já que os Estados Unidos têm bases militares no Oriente Médio e na Europa. Mas acontece uma inflexão de política externa que é conduzida pelo presidente Obama. O presidente Obama decide, a partir de 2013, tentar, via conversas, diminuir as tensões entre os 2 países e, inclusive, tentar diminuir o enriquecimento de urânio no programa militar, no programa nuclear iraniano. De fato, em 2013, acontece o primeiro telefonema entre o Obama e o atual Ayatollah Khamenei, que vai, de fato, ter influência sobre o Ayatollah, que, juntamente com o presidente iraniano, o atual presidente, o Hassan Rouhani, decidem diminuir, de fato, o enriquecimento de urânio, procurando, assim, né, que os Estados Unidos diminuíssem as suas sanções contra o Irã e aliviassem a economia do Irã, que estava sofrendo bastante. E aí, esse movimento de distensionamento ele continua. Em 2015, os 2 chefes de Estado conseguem promover a assinatura de um acordo nuclear para fiscalizar o programa nuclear iraniano, e esse acordo nuclear ele envolve outros países, como Reino Unido, França, China, Rússia e Alemanha, o que era muito positivo naquele momento, né? E isso foi feito, óbvio, com a promessa feita ao Ayatollah Khamenei de que haveria um fim de sanções da ONU, econômicas da ONU, ao Irã. Mas aquele era o último ano de governo do Barack Obama. E quem entra no governo é, como todo mundo sabe, o Trump, Donald Trump. E Donald Trump ele foi eleito com uma plataforma de governo bastante tensionadora. Ele passa os 2 anos seguintes do seu governo tensionando com o Irã, retoricamente, né? Ameaçando de sair do acordo nuclear. E, de fato, em 2018,
os Estados Unidos saem de forma unilateral, sem falar com ninguém, do acordo nuclear e aplicam novas sanções ao Irã. E isso vai gerar, obviamente, uma resposta do Irã, que retoricamente diz que vai voltar a enriquecer o urânio. Isso vai ter uma contrapartida, óbvio, americana, que classifica a Guarda Revolucionária Iraniana, que é o destacamento mais importante do exército iraniano, como uma organização terrorista. E aí eles fazem sanções à Guarda Revolucionária Iraniana e às pessoas da Guarda Revolucionária Iraniana. Então, as sanções vão passar só do âmbito estatal para o âmbito civil, não civil, né, mas individual, melhor dizendo. E, obviamente, isso vai gerar respostas do governo iraniano de duas formas. O Irã passa em 2019 a, de fato, enriquecer o urânio. E a Guarda Revolucionária, ela abate um drone não tripulado americano e que estava em espaço aéreo iraniano. Fato que é rebatido pelos Estados Unidos, que dizem que seu drone estava num espaço aéreo que é considerado espaço aéreo internacional. E, assim, o ato da Guarda Revolucionária Iraniana seria um crime, né, no direito internacional. Como tudo já estava bastante tenso, conseguiu piorar no final do ano de 2019. Né? Em 27 de setembro, foguetes atingem a base americana K1 no Iraque, onde um americano é morto, vários militares americanos são feridos e vários funcionários iraquianos também ficam feridos. Os Estados Unidos alegam que foi uma ação de entidades políticas que eles consideram células terroristas, principalmente do Hezbollah. E no dia 29 de dezembro, os Estados Unidos bombardeiam e matam 25 pessoas em locais que estão associados ao Hezbollah. E o Hezbollah é uma entidade xiita, islâmica xiita no Iraque, que é de fato apoiada pelo Irã. E isso, obviamente, tensiona um pouco as relações ainda mais as relações entre os dois países. E no dia 31 de dezembro, em pleno ano novo, acontece um protesto em que manifestantes iraquianos eles invadem as instalações da embaixada americana em Bagdá, e eles destroem a embaixada por conta desse protesto, desse ataque americano, né, no dia 29. E aí o Trump vai no Twitter e fala que a brincadeira acabou de vez, fazendo entre aspas, né? E de fato a brincadeira ela acabou um pouco mesmo, já que no dia 3 de janeiro de 2020 os Estados Unidos eles fazem uma ação militar no aeroporto de Bagdá e eles eles matam o general Qassem Soleimani e outro líder paramilitar iraniano. Só que o Qassem Soleimani, ele era um general que ele era herói nacional de várias guerras. Ele era próximo ao Ayatollah Khamenei e ele era líder da Guarda Revolucionária e líder da Força Quds, que é uma força, um destacamento militar muito importante do exército iraniano. Ele fazia a ligação entre o exército Ayatollah e a população iraniana. Então, não é de surpreender que a morte dele tenha gerado esse tipo de reação que está na foto, em que milhões de pessoas foram às ruas de Teherã para saudar e para estar presentes no velório de Qassem Soleimani. E essa população, óbvia, pedia por retaliação iraniana. E essa retaliação, primeiro acontece, né, durante alguns dias, uma troca de ameaças entre os dois países, Irã e Estados Unidos, e essa reação vem a ocorrer no dia 7 de janeiro, onde o Irã ele bombardeia e destrói instalações militares americanas no Iraque. E aí,
só colocando em perspectiva, pode parecer pouco, mas foi uma estratégia até bastante bem sucedida iraniana. Porque ela aplacou a necessidade de retaliação da população iraniana, e dois, porque apesar de não ser uma ação resultando em mortos ou feridos americanos, ela mostra o poder de alcance das armas iranianas, num contexto em que não dava para se fazer mais, já que para você ter uma guerra contra os Estados Unidos, você precisaria, no mínimo, de apoio de China ou Rússia, que não estão dispostas, no momento, a fazer uma guerra de tais proporções com os Estados Unidos. E, pelo lado americano, tem 2 pontos. Um ponto positivo para o Trump, já que ele quer se reeleger, e guerras nos Estados Unidos, elas favorecem, de fato, candidatos à reeleição nos Estados Unidos, mas ela gerou a decisão do parlamento iraquiano de expulsar as tropas americanas do Iraque. Então, a gente pode colocar em perspectiva os resultados dessas recentes tensões entre os 2 países. E aí, só para destacar, entre janeiro e maio, depois desses acontecimentos, apesar de não ter havido novos combates, novos ataques, os Estados Unidos têm implementado novas sanções ao Irã e tem, inclusive, impedido que o Irã consiga ajuda econômica no meio da pandemia. E aí, como é que a gente vai saber o que acontece? Eu sugeriria para vocês acompanharem a eleição desse ano nos Estados Unidos, já que esse é o último ano do governo Trump. E dependendo do que acontecer nas eleições, a gente pode ter mais ou menos noção do que vai acontecer nas relações entre os 2 países. E, só para finalizar, estou apresentando para vocês as referências. Tem podcast para quem gosta de podcast, tem HQ para quem gosta de HQ, filme, tem texto. E eu espero que, no geral, se vocês tenham gostado ou tenham alguma dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.